Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, traz a história do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, há 2000 anos, quando ele já tinha passado aquela fase do livro, há 2000 anos, em que ele foi o senador Publio Lentulus. Agora ele é um escravo, contrário ao que ele foi há 2000 anos, ele é um escravo judeu. E nós estamos vendo exatamente ali no quinto capítulo a pregação do Evangelho que está acontecendo ali nas catacumbas, onde os cristãos da época podiam se reunir, porque eles eram perseguidos, toda a corte ali do César, dos imperadores, perseguia então os cristãos. Eles não tinham liberdade para estar professando a crença deles, já que os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E então eles tinham que fazer essas reuniões ali nas catacumbas, onde era o único lugar que era dada permissão para essas reuniões. Não a deles, eles ocupavam ali então das cooperativas dos que cuidavam ali dos mortos. E aí então eles estavam ali reunidos e nós vamos ver que uma amiga da Alba Lucínia, que é a mulher do Elvídio Lúcius, que por sua vez é aquele amigo do senador Publio Lentulus ali do livro há 2000 anos, o Pompílio Crasso, que foi o único, como o Emmanuel explica no prefácio do livro, deste livro, que veio com ele. Apesar de muitos daquela época terem se reencarnado na mesma época que ele, os destinos deles não se entrelaçam, apenas com o Pompílio Crasso acontece. E aconteceu que ele foi dado como escravo de presente para o Pompílio Crasso, que agora é o pai da Célia, que é a protagonista desse livro. O Emmanuel deixa claro que nesse livro não é ele, a história dele, mas sim que vai ser contada a história da Célia, que ele chama de uma alma santa e mesmo de um anjo. E aí a Célia está ali nessa reunião nas catacumbas, junto com a amiga de infância da mãe dela, a Túlia Sevina, porque a mãe dela, passando por problemas agora, já que eles voltando para Roma, se encontraram ali com o casal Cláudia Sabina e o marido dela, que é o prefeito Lólio Úrbico, e são exatamente a ex-namorada do marido dela, do Elvídio, e um apaixonado por ela, que é o Lólio Úrbico, o prefeito, se confessou apaixonado por ela. Então, ela está passando por esses momentos ali difíceis que eles até combinaram de voltar, eles pensaram em voltar para a província, para Palestina, porém ficou claro que não seria possível, porque eles dependem dos favores dessas pessoas que estão ali muito próximos ao imperador, porque a família do pai dela está sem dinheiro, eles estão quebrados. Então o pai dela disse: segura as pontas, porque senão a gente fica aí sem dinheiro nenhum. A mãe dela disse a mesma coisa. Então a Túlia disse: eu posso conseguir uma oração para você dos cristãos, mas ela, como a boa politeísta que é, ela não queria ser vista, ela não foi e ela também não estava se sentindo muito bem, pediu que a Célia fosse. Então nós vimos que quando chegou ali, eles leram uma passagem do Evangelho e quem deveria estar fazendo a análise, fazendo o comentário sobre a passagem seria o Policarpo, que era uma das pessoas ali encarregados, um dos que estavam ali à frente então do movimento. Porém ele tinha sido preso e aí quem surgiu para fazer esse comentário foi, para surpresa da Célia, o Nestório, que era o escravo liberto do pai dela, que o pai dela recebeu de presente, o Elvídio, deu a liberdade para ele e o confiou a educação das filhas dele, a Elvídia e a Célia. Porém, ele nunca disse a elas que ele era cristão e ele também não sabia que ela era cristã. E aí, então, ele que está fazendo essa preleção, ele que está fazendo o comentário da parte do Evangelho que foi lida ali anteriormente. Nós estamos aqui, então, na parte em que ele diz, a última frase foi: a Terra viverá suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. E aí, então, vamos ver como é que continua esse capítulo, então, da pregação do Evangelho feita pelo Nestório. E eu peço a Jesus Cristo, então, que possa me abençoar essa minha leitura,
para que ela seja fluida, seja de fácil compreensão, e os meus comentários que eu possa ser inspirada por Chico Xavier, quem sabe, por Emmanuel, pelo mundo espiritual, para que eles sejam pertinentes, para que eles tragam alguma forma de compreensão a mais, se for necessário, senão que eu não os faça. Então, vamos lá, e lembrando que Emmanuel diz no prefácio do livro que a gente deve ler esse livro e meditar, porque ali no livro Há 2000 anos ele disse que ele abria essa página da vida dele para nos servir de roteiro. Então, que você que esteja assistindo encontre esse caminho que ele está mostrando aqui pela própria caminhada dele. Então, ele que já passou por aqui, por onde a gente está passando, ele já sabe onde é que estão os percalços, onde é que estão os buracos, onde é que tem as secas de arame farpado. Então, aqui ele está mostrando. Aí cabe a gente ler e meditar e, como que fala? Economizar sofrimento para nós próprios. Não é dessa forma que eu entendo. Continuando então, até agora, o cristianismo tem medrado com as lágrimas e o sangue de seus mártires, mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade, nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que não levará muito tempo o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos. Então aqui ele mostrando esperança, aqui o esforço, então o proselitismo do Cristo para chamar atenção para o que é a verdadeira, se a gente pudesse chamar, religião, que é o que eu chamo de espiritualidade, que é encontrar essa forma de fraternidade no coração, entendendo que a dor do outro, o limão no olho do outro, arde no nosso também. Aí então isso vai dissipar a treva e a confusão da rede de enganos que, infelizmente, por enquanto é a que está guiando, não é? Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina do Mestre venha sofrer um insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres cheios de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo, mas ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. E aquele falando de cadeira, ai dos que operarem semelhante atentado. Porque se a nossa lei da atração está aí, a gente planta, a gente colhe. Ela está ali no princípio hermético da causa e efeito. E ela é absoluta. Então, se em nome de vaidade, despotismo dos poderes terrestres, a gente se torna endurecido e tenta subverter os valores da fé, desvirtuando-a, aí então a gente tem que entender que o que a gente está fazendo está sendo visto, está sendo anotado, e ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades absolutas que nos orientam e consolam. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por-se-ão todos os homens a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque, se assim procedem com o lenho verde, que se fará então com o lenho seco? Profundíssimo, muito profundo. Não sei se eu consigo entrar na profundidade, sei que eu não consigo entrar na profundidade dessas palavras que foram ditas por Jesus Cristo, porém o que eu entendo é que ele disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, não choreis por mim.
Eu só voltei para mostrar como que é. Ele disse do berço ao Calvário, dali da manjedoura ao Calvário, ele veio só mostrando como é que é. Ó, é por aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só volta ao Pai quem passar por mim. Sou eu que pego na mão, sou eu o farol. Sou eu a luz que mostra o caminho. Então, se eu não entendi, então choro por mim mesmo. Poxa, eu não entendi, eu vou precisar entender. E se eu não entendi, como aconteceu com o senador Publio Lentulus, e é por isso que ele traz para servir de roteiro para a gente, quanto sofrimento. Se você não viu o livro há 2000 anos, eu deixo aqui a playlist, eu fiz também. É só ver, é só ler, é só entender. E esse aqui também, já está dando para ver já bastante coisa na continuidade. Ele disse, leia e medite. Então dá para entender porque ele diz, não chorei por mim, chorai por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, ditosas as estéreis, ditosos os ventres de que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Porque vai se dizer até, dizer aos montes, caiam sobre nós e as colinas cobri-nos, porque eu acredito que não deve ter nada mais triste para uma mãe do que ver um filho que não entendeu, do que ver um filho que está plantando espinho para colher. Então, eu acredito que seja isso que Jesus Cristo quis dizer aqui com essas falas profundíssimas, com essa fala cheia da verdade absoluta de Deus para nos acordar, e que ele deixou então que Emmanuel trouxesse novamente aqui na fala dele como escravo Nestório, para que a gente medite sobre. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos, pois mais tarde, conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz dos céus será ouvida na terra, através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos dos anjos, atestando a misericórdia de Deus. Então aqui, ele dizendo, ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste no céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos. Então muita gente, em nome de Deus, leva as pessoas para um caminho que não é aquele, que é totalmente distorcido, que é totalmente... Dogmas religiosos fazem com que pessoas se transformem, com que pessoas sejam capazes de fazer coisas absurdas umas contra as outras por causa de uma crença. Então, aqui eu acredito que seja isso. Esse é o alerta que ele está dizendo. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos. Mais tarde, conforme prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne, a voz do céu será ouvida na terra. Ou seja, nada pode ser escondido de Deus. Aquele que está agindo contra quem quer que seja, fazendo pelo que quer que seja, não está fazendo o melhor. No livro ali, a Peça Ser Atendido, dos Abrahams, eu estou fazendo também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Eles dizem que tem gente que os acusa de ensinar o egoísmo, mas eles dizem, como eu já tinha ouvido o professor Hélio Couto dizer também, seja egoísta. Seja egoísta, porque tudo que você fizer para os outros volta para você. Então, eu vi uma cena também incrível, uma pessoa assim em um carro, embaixo de um viaduto, me parece. Eles chamam o outro, não tinha muita movimentação, eles chamam uma pessoa a pé, a pessoa chega, se abaixa, olha assim, ele dá um tiro na cara dessa pessoa. E foi embora. Se não tivesse nenhuma câmera, depois não sei o que aconteceu, se encontraram ou não. Mas e se não tivessem encontrado, ele estaria... e esse ato passaria assim completamente? Deus conhece os nossos mais recônditos pensamentos, tudo que a gente está fazendo está sendo anotado, está sendo gravado, é como um grande reality show, tem câmera para tudo que é lugar.
Quando a gente acha que a gente não está sendo observado, é aí que a gente deve tomar bastante cuidado. Porque às vezes a gente faz coisas quando a gente acha que a gente não está sendo observado, que a gente não faria em público, quando a gente sabe que tem gente vendo. Então, acredito que o alerta que fica nesse trecho aqui, para mim, pelo menos, é esse. É esse. E que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. Então, em nome de Deus, fazer guerra, separação, porque o que eu estou ensinando é melhor, é esse o caminho, eu vou obrigar. Todo mundo tem livre-arbítrio, cada um, se realmente se fosse fazer a guerra porque a minha crença é melhor que a sua e você tem que vir de qualquer forma para a minha crença, então onde é que estaria o seu livre-arbítrio? Se realmente tem um que tá seguindo a verdade absoluta é a que Jesus Cristo veio mostrar. E a verdade de Jesus Cristo é a fraternidade universal, é o amor de todos, como tá sendo dito aqui nessa passagem, quando ele diz quem são meus irmãos, quem é minha mãe. É o amor por todos que ele veio mostrar. Assim como Deus mostrou o amor por nós, enviando um irmão bem mais velho que já estava ali, não precisava mais se encolher todo para entrar em um corpo humano, para fazer uma passagem novamente nessa realidade de luz e sombras, onde ele próprio disse, haverá choro e ranger de dentes, onde ele veio para ser humilhado de todas as formas, não precisava, só veio por causa do grande amor de Deus por nós. E se a gente não entende isso, então a gente precisa entender que se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos dos anjos divinos atestando a misericórdia dele, para mostrar que Deus é misericordioso e que se a gente está usando o nome dele para expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência, aí então nós estamos equivocados, agindo contra nós mesmos, porque a lei da atração ela é implacável. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Então, aqui ele dizendo dessa coisa, então eu acredito que seja ali todos aqueles conflitos ali no Oriente, ali na Palestina, ali, a abominação do lugar santo, isso está entre aspas. Então o reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo pela falsa interpretação dos homens, porém vai chegar a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, nós estamos no ano de 132, se sentirá, tomara que já tenha mudado, né? Hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Onde a Jerusalém gloriosa e libertada é a casa de Deus, é para onde a gente volta, é a luz. É quando a gente consegue, então, tá vencendo essa dualidade de luz e trevas e saindo do outro lado limpo, saindo do outro lado fortalecido, saindo do outro lado brilhando. Eu acredito que seja isso. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante. E sim, que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado. Então, que a gente se convença de que o reino de que Jesus veio dizer não está nos templos ou nos manuscritos materiais. Tem um poema do padre Pierre de Chardin que eu fiz ali
no vídeo que eu falo, porque eu não tenho religião, eu deixo aqui destacado se você quiser ver também, onde ele fala da espiritualidade, que é diferente de se ter religião, uma coisa que eu me separo de você já, desde que é a mesma coisa do meu time de futebol ou meu político de estimação, eu chego, o seu é outro, então eu já estou separada de você, a gente pode até fazer de conta, a gente pode até conviver ali junto, mas nós não temos afinidade, porque cada uma tá com o seu ali, com a sua crença. Então, o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais, que o tempo vai se incumbir de aniquilar. Assim como ele disse que seria tudo aniquilado, todos os templos ali dos deuses que os romanos cultuavam, para quem eles sacrificavam tantos animais, em nome de quem eles escravizavam, matavam, apedrejavam. Então, ele diz que também passava, ia se transformar tudo em cinzas. Então, isso também, o tempo se incumbirá de aniquilar, com a passagem incessante, tudo isso que é efêmero, que é superficial, que não é de verdade, que não é absoluto. E aí, esse alicerce divino ele deve ser construído no íntimo do homem. E eu me lembro novamente daquela parte que a professora Lucilena diz que, eu acho que foi Sócrates que diz que o que a gente pode fazer de melhor para a humanidade, para nós mesmos, para os nossos descendentes, para os nossos antepassados também, porque a gente viu ali no livro Há 2000 anos que no início o senador Publio Lentulus ele se viu como o próprio bisavô dele. Então é tudo holístico. E aí ele disse que o melhor que a gente pode, eu acho que é Sócrates, disse que o melhor que a gente pode fazer por tudo isso e pela humanidade, então, por tudo, é nos melhorar. Então, é fazer a nossa reforma íntima. E a professora Lucilena disse também que tem gente que diz, não mexe comigo que eu viro um bicho. E aí aquela coisa, mas querido, você veio para virar gente cada vez melhor. E aí, então ele continua aqui, os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, depois dessa passagem, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado. Mas não da forma como me foi passado na minha religião. Me disseram que Jesus Cristo veio derramar o sangue dele para lavar meu pecado. Então eu aprontei, eu estou toda suja ali, ele veio e me lavou com o sangue dele e pronto. Não entendi nada, eu vou continuar metendo os pés pelas mãos. Não, para mim, o que eu entendo ele veio me mostrar como é que faz. Olha, até agora você está metendo os pés pelas mãos, não é assim, eu vou te mostrar. Eu vou me imolar, eu vou fazer tudo, eu vou me deixar humilhar de todas as formas, mas é só para te mostrar como é que faz. É desse jeito que faz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não quer dizer. Ele falou com Paulo de Tarso, e ele como entendeu, ele não tirou ele ali, então vem, agora você entendeu, querido, passou a mão na cabeça dele. Não, vai ver como é que foi a vida de Paulo de Tarso. Tudo que ele fez, todo o cálice de fel que ele ofereceu, ele tomou. Mas ele tomou sabendo que era por benedição, por graça divina que ele estava podendo tomar, porque aquilo o curaria. E aí então ele disse, não sou eu mais que vive, é Jesus Cristo que vive através de mim. E quando ele fez a passagem dele, terminou, não precisou mais voltar. E o senador Publio Lentulus não, ele não entendeu. Depois ele tomou lá o fel dele no final, mas agora ele volta como escravo. Depois de uma prece, Nestório terminava sob o olhar curioso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida.
Então aqui eu acredito que é assim, depois que ele fez ali a preleção dele, ele falou, ele trouxe, e eu acredito que toda vez que a pessoa está falando em nome de Jesus Cristo, ela é inspirada. Então eu acredito que ele aqui, inspiradíssimo, porque a gente sente o que ele está dizendo, é emocionante, a gente entende o que ele está dizendo. E aí então as pessoas, alguns choravam sensibilizados, porém naquela época eu não entendo aqui como o que Emmanuel quis dizer com era obrigado a elucidar então os pontos evangélicos, porque enfim, mas então a pessoa elucidava ali, eu ouvi tudo e aí eu quero trazer isso para a minha vida, mas como que é? Ali na minha casa não tá certo isso, aquilo e aquilo, onde que entra isso, nesses exemplos que você trouxe? Acredito que seja isso. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. Meu amigo perguntava a um dos estudiosos presentes como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo. Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Sim, esclareceu o interpelado, mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista a redimir o mundo. Resposta redonda aqui, tudo dito. Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Que será de mim vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, mas a provocação da maledicência não mo permite. Então aqui, bem explicado Emmanuel dizendo, um outro obtemperava, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Pouco zeloso de entender que enquanto a gente está procurando o culpado, o responsável pelo que a gente está passando, que a gente não está gostando muito ali fora, é porque a gente não entendeu nada. A gente é pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. A gente não fechou o olho, não meditou, não prestou atenção na mensagem de Jesus Cristo, nas palavras que o Nestor acabou de dizer aqui nesse caso. Quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência, a maledicência externa, a calúnia dos vizinhos, não me permite. E acaso poderás ir a Jesus deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Explicava solícito o liberto de Elvídio. A ciência do bem viver não está somente em nos não incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Nossa, tiro o chapéu aqui pro Nestório, realmente canalizando, realmente muito inspirado, porque aqui eu estava vendo só o lado da gente estar assim, não nos pautando pelo que os outros fazem, não colocando a responsabilidade de nada que acontece na nossa vida lá fora, não é? Eu fiz isso porque minha mãe me batia quando eu era criança, eu fiz isso porque eu nasci na favela, eu nasci preta, eu fiz isso porque eu não... Enfim, sempre buscando uma justificativa ali fora que tira de mim a responsabilidade de estar criando aquilo que eu estou vivendo. E aí ele completa, além disso ele diz, além da gente não se importar com os pensamentos e atos de quem quer que seja, a gente também não deve se importar constante que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Tem gente cuidando da sua vida? Sei o quê? Vai ver? Não entendeu que cada um veio para cuidar da sua. E é que Deus que cuida de todos, do coletivo. Então, nesse caso, não se importar também. Não se importar. É isso que ele está dizendo aqui. Achei super importante, estou pegando isso para mim. Não se importar. Cada um tá fazendo errado, deixa, enfim.
não se importar, cada um vai despertar quando despertar. Então, além a gente não delega a responsabilidade da nossa vida para ninguém, a gente não se importa com aquele que está perdendo o tempo de evoluir, se tomando conta da nossa vida. Mestre, exclamava ainda uma senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo. Meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim para que Jesus me atenda às rogativas. Irmã, respondia Nestório algo veemente, esqueceste que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres uns aos outros? Não sou senão servo humilde dos servos de Jesus Cristo, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Ao demais, importa lembrar que a terra não é o paraíso, atentos à recomendação do Messias de que, para atingir a aventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo. Aqui então várias lições. A primeira, que ela vem, meus sofrimentos extravasam do cálice, ou seja, para mim a minha cruz é a mais pesada. Tá todo mundo ali levando a dele, eu tô vendo que a dele é feita de isopor, não pesa nada, é a minha que pesa, a minha é mais pesada. Por que Jesus não atende às minhas rogativas? Rogai por mim. Fala lá com ele o que aconteceu, que para mim veio uma cruz mais pesada. E o segundo momento é quando ela o chama de mestre. E aí eu lembro uma fala de Chico Xavier, quando o chamavam de mestre, ele dizia, eu também dizia exatamente isso, eu não sou digno de sacudir o pó das sandálias, em outras palavras, do único e divino mestre, que mestre há um só, é Jesus Cristo. Os outros são professores abnegados que ele enviou aqui para nos ajudar, para nos dar, abrir a própria, como o próprio Emmanuel abrindo a própria intimidade para nos ajudar, com o único intuito de nos ajudar. E a terceira é que também ouvi de Chico Xavier, quando ele diz aqui ao demais, importa lembrar que a Terra não é o paraíso. Então, se a gente está sofrendo, digamos que a gente não entendeu que foi porque a gente ali no passado, a gente fez alguma escolha equivocada e fez com que a lei da atração nos trouxesse isso. Só a gente pode mudar, nós somos responsáveis. Aí se a gente pensar na frase de Chico Xavier também, nós não viemos nadar em águas de rosas, não. Nós viemos para um lugar onde o próprio Jesus Cristo disse, ó, lá vai haver choro e ranger de dentes, você tem seu livre-arbítrio, depende muito de como é que você vai se comportar, enquanto você estiver colhendo aquilo que você já plantou, enquanto você estiver plantando. Nesse instante, rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou-as, tomado de surpresa, enquanto a jovem lhe dirigia palavras de júbilo e simpatia. Nestório, exclamou Célia radiante, por que nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé? Filha, nada obstante o meu favor cristão, não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da mútua comunhão na mesma fé, quando uma surpresa maior lhes abalou o espírito. E vamos deixar para saber que surpresa grandiosa é essa que abalou o espírito da Célia e do Nestório, os nossos dois cristãos ali da história, entre todos aqueles que são ali politeístas, então, e que acreditam que o cristianismo é mesmo feitiçaria ou bruxaria, como o pai da Célia mesmo se referiu a. E então vamos ver como é que continua vai ser a terceira parte então desse segundo capítulo, desse quinto capítulo, que é intitulado A Pregação do Evangelho. Quem fez essa pregação então foi o nosso Nestório, o escravo, então, judeu ali, que é a reencarnação do Emmanuel, 50 anos depois dele ter sido um senador romano de nome Públio Lentulus, quando ele não entendeu a mensagem de Jesus Cristo e não deu o testemunho que ele precisava dar de abnegação e humildade, que foi pedido a ele na encarnação anterior. Então, vamos continuar com esse livro, que ele disse que deve ser lido e meditado sobre, porque a mensagem é aquela de que
ele está mostrando o que ele passou para que a gente não precise passar, se a gente for sábio. A gente não precisa, o sábio aprende com o erro alheio, tá bom? É essa mensagem então que eu deixo para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Espero que os meus comentários estejam trazendo alguma forma de estejam somando para a compreensão. Se não, se vocês quiserem me deixar mensagens também, totalmente aberta para receber, tá bom? Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você acredite que vai gostar da mensagem desse livro também, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, uma pessoa que esteja precisando talvez ouvir essa mensagem. E então você pode fazer, por favor. Se você quiser ir lá no meu canal, os outros livros do Chico que eu fiz lá, que são Paulo Estevão, 2000 anos e Boa Nova, eu deixo aqui na playlist. E tem outros lá também, se quiser dar uma entrada lá e se quiser se inscrever, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!